Casa Grande Senzala é uma obra do Gilberto Freire, onde ele vai trazer a visão dele acerca da nossa sociedade brasileira, de como ela foi formada desde a época da colonização. De início, ele vai bater muito na tecla da questão do papel da mestiçagem, ou seja, dessa mistura entre as culturas branca, africana e indígena. E ele vai falar que essa mistura vai gerar para a gente, como sociedade, uma diversidade muito grande, vai tornar o brasileiro uma população única. Mas, a partir disso, ele vai tentar explicar o porquê que isso ocorreu no Brasil e não ocorreu na América Espanhola ou na América Inglesa. Ele vai dizer que isso ocorreu por conta da questão da flexibilidade do colonizador. Ele vai trazer que o português vai ser um povo que vai ser muito mais aberto a essas outras culturas, por conta que eles também vão ser formados por essa mestiçagem, já que os portugueses são formados por uma mistura de vários povos, como os mouros. Então ele vai falar que essa mestiçagem do português, ele já vai trazer essa questão cultural nele aqui quando ele vem para o território brasileiro, e isso vai influenciar na forma com que ele vai lidar com essas outras culturas. A partir disso, ele vai trazer a relação próxima entre os senhores e os escravos. Ele vai dizer que os senhores e escravos, eles não vão viver em uma questão muito diferente um do outro. Ele vai trazer que eles vão viver como em uma sociedade interna. Então, a partir disso, ele quer dizer que não vai existir, como em outras colônias, um papel tão preconceituoso assim no Brasil. Porque o que ele vai trazer é que aqui no Brasil, no início, os portugueses entravam em relações sexuais, realmente ele vai trazer esse foco, com as indígenas de forma consensual, de que as indígenas sempre queriam o homem branco e não o indígena. Ele vai excluir toda a questão dos estupros e abusos que aconteciam no território para tentar comprovar essa tese dele. Então ele vai dizer que, na verdade, aqui no Brasil, a proximidade entre o colonizador, na figura do senhor de engenho, e os escravos indígenas, africanos, enfim, sempre vai ser um papel muito próximo. Então eles não vão ter grandes diferenças entre eles. A partir disso, ele vai chegar em dois conceitos. O primeiro vai ser o do patriarcalismo e o segundo vai ser o da democracia racial. Primeiramente, falando sobre a questão do patriarcalismo, ele vai trazer a questão do papel principal desse patriarcalismo, que vai ser um movimento trazido lá da Europa, que basicamente vai colocar ali o homem, a figura do senhor de engenho, no centro de tudo, já que o engenho não era só a estrutura onde realmente era produzida a cana, era toda a sociedade, que envolvia a casa grande, que era onde ficava o senhor de engenho, a senzala, onde ficavam os escravos, e todas as estruturas que tinham em volta, tanto em relação ao trabalho, tanto até da questão religiosa, já que tinha uma capela também no complexo do engenho. Então ele vai trazer que esses senhores de engenho desempenham esse papel quase que natural de ser o patriarca, de ter o papel central ali naquela sociedade e organizar ela. Então, para Gilberto Freire, o papel do senhor de engenho vai ser essencial para que a nossa sociedade esteja sempre em ordem. O papel dele natural vai ser de organizar e ordenar essa sociedade. A partir disso, vai surgir o que a gente vai chamar de democracia racial para Gilberto Freire, onde ele vai dizer basicamente que aqui no Brasil a relação entre o branco e as outras etnias, no caso o Brasil africano e a indígena, não vai ser de preconceito, vai existir uma democracia racial. Ou seja, por conta dessa questão da mestiçagem, o português não vai ser preconceituoso ao indígena, ao africano, ao escravizado, vai existir uma democracia racial, eles vão se ver como pessoas iguais. Isso é uma coisa que ele vai trazer muito e vai um movimento que vai ganhar muita força com essa obra dele, Casa Grande Senzala. Esse mito da democracia racial vai ser debatido ainda muito tempo à frente, mas isso vai servir de base para o livro dele e vai ser um problema porque ele vai tentar legitimar a partir disso essa questão da escravidão, tentando atenuar a questão das desigualdades e meio que acabando com essa luta em relação ao fim da desigualdade, já que ele vai trazer que essa desigualdade na verdade não existe, que existe sim a democracia racial aqui no Brasil. Apesar dele trazer a figura do patriarca, do homem, do senhor de engenho como central para a organização da sociedade, ele também vai trazer o papel da mulher. Qual seria o papel da mulher na sociedade? Não seria a mulher branca, mas de forma geral a mulher negra, geralmente as africanas escravizadas, né, que vão se tornar amas de leite, ou seja, as mulheres brancas geralmente não vão querer amamentar os seus filhos, então elas vão dar para essas amas de leite, que são mulheres negras, que são lactantes, e que vão amamentar os filhos dessas mulheres brancas.
acaba que o papel delas não vai ser só amamentar, mas ela acaba tendo que criar realmente aquela criança. E ele fala que a partir disso, essa criança vai começando a ter uma relação de influência dessas culturas africanas, já que ela vai crescer com uma pessoa vinda de uma cultura africana que vai trazer para ela toda aquela influência. Então ele vai dizer que isso vai ajudar essa questão da mescla entre culturas aqui no Brasil e legitima mais ainda essa questão da democracia racial que ele vai trazer. Além da questão da mestiçagem, outro tópico que ele vai tratar é a questão da adaptabilidade portuguesa ao clima tropical, onde ele vai dizer que o português também se adaptou muito fácil ao clima tropical, diferente dos espanhóis, por exemplo. E isso vai ser um fator também que vai fortalecer essa questão da mescla cultural. Então, essa adaptabilidade vai fazer com que seja mais fácil para o português unir a sua cultura com as outras culturas, seja indígena, seja africana, enfim. Tudo isso que ele traz vai cair num conceito chamado de culturalismo. O que é esse culturalismo? Basicamente, o culturalismo vai ser um movimento que vai sofrer uma grande influência de Weber, na obra que ele vai trazer, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, primeiro a gente tem que entender o que é essa obra. Vamos lá. Nessa obra do Weber, ele vai tratar sobre a questão da ética protestante e como ela vai influenciar nesse surgimento e nesse crescimento do capitalismo. O que seria essa ética protestante, primeiramente? Seria uma ética que vai ser fundada principalmente na questão do calvinismo. Então, o calvinismo, que vai ser uma das principais vertentes protestantes que vão surgir na Europa no período da Reforma, onde ela vai trazer alguns conceitos. Por exemplo, a questão de que você já está predestinado se você vai para o céu ou não, se você vai ser salvo ou não por Deus. E uma das maneiras de saber se você faz parte desse seleto grupo de pessoas que vai para o céu seria se você tem prosperidade financeira. Então, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, isso vai mostrar que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa que está ligada a Deus. Então, vai trazer esse interesse por essa questão de ter riquezas. Mas, por outro lado, também vai trazer de que você não deve, apesar de ter essas riquezas, obter luxos. Então, você não deve ser uma pessoa que fica ostentando dinheiro por aí. Ou seja, vai influenciar na questão do capitalismo de que você deve investir o seu dinheiro. Além disso, também vai trazer que o trabalho é uma coisa que agrada a Deus. Então, trabalhar vai glorificar Deus. E por isso você tem que trabalhar, ainda fazendo uma crítica ao ócio, ou seja, você tem que minimizar o tempo que você fica sem fazer nada. Tudo isso vai culminar no que Weber vai trazer como espírito do capitalismo. O que seria esse espírito do capitalismo? Seria justamente isso, a questão do trabalho duro, a questão de guardar riquezas, a questão de investir. Então, ele vai trazer essa influência da cultura protestante, que vai ser baseada nessa ética, para a expansão do capitalismo. Ele vai falar que não tem um papel principal, mas que faz parte dessa expansão do capitalismo. Claro que na sua obra ele não trata só dessa questão religiosa, ele vai tratar também de outras questões políticas, econômicas, sociais, só que esse foco da cultura é o que vai influenciar indiretamente esse texto de Gilberto Freire. Então essa questão de que a cultura vai servir de fundamento para toda a sociedade, vai ser o principal ponto, a principal ideia, a ideia central dessa obra de Gilberto Freire. Ele vai tratar isso como o ponto principal dele.